Oi Maria Rita, tudo bem com você? Que bom que você aceitou estar comigo para gravar um programa, para a gente falar sobre um assunto que é provável que vai tocar muitas vidas, que eu te agradeço de coração por você ter aceitado vir lá de Mococa para cá. Ah, Samuel, sou eu que agradeço você por ter se lembrado mais uma vez de mim e para a gente conversar, bater um papo sobre esse assunto que é tão importante. Muita gente finge que não vê, mas incomoda muito. Vamos conversar bastante sobre isso. Sim. Hoje o tema é criança faz coisa de criança. E eu vou deixar para vocês um versículo. O versículo é Mateus 19:14. Deixem que as crianças venham a mim. É bom a gente aproveitar esse tempo de infância, porque Deus valoriza muito a infância. E hoje nós vamos falar como cada criança tem que valorizar essa fase da vida sem ter pressa de crescer. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Qual era a brincadeira que você mais brincava na sua infância? Como era a sua infância? O que você fazia? Bom, primeiro me apresentando, porque não é a primeira vez que eu estou no programa, mas eu sou diretora de uma grande escola no município de Mococa. Mococa é uma cidade no interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais, uma cidade pequena. E lá, a minha infância foi uma infância maravilhosa de criança de cidade do interior, de brincar na rua, depois das 6 da tarde, com a minha avó sentando na porta junto com as vizinhas, e aí os filhos dos vizinhos brincando de brincadeira de criança, né? As escolas tinham espaços, parquinhos, pátios para que a gente corresse, tomasse sol às 10 horas da manhã, porque muita gente acha que é bobagem, né? Criança não tem que tomar sol. Criança tem que tomar sol, criança tem que correr, criança tem que ter espaço. Por isso as escolas, elas tentam criar esses espaços, né? Como a nossa lá de Mococa, para que a criança usufrua esse tempo de criança, né? Com brincadeiras de crianças. Então, voltando, eu tive uma infância de criança, brincando de casinha, brincando em quintal, subindo em árvore, chupando fruta no pé, brincando na rua, de bola, brincando de pique-esconde, brincando de um monte de coisas. E isso me faz afirmar, eu não abro mão desse tipo de infância, não abri para os meus filhos e não vou abrir para os meus netos. Eu faço questão desse tipo de coisa, não é bom? Uhum. Seria legal, né, poder ficar brincando na rua, assim, sem ter horário para voltar, mas hoje é muito difícil ver isso. Geralmente você vê a pessoa enfurnada dentro de casa, usando o celular. Samuel, aí a gente vai entrar num assunto que eu acho que está incomodando, está na mídia, está incomodando, né? Que é essa coisa da criança não fazer mais coisas de criança. A criança ser adulto, né, antes da hora, por conta de internet, por conta de excesso de eletrônicos, né? E eletrônicos, a gente não está falando só de celular. A gente está falando numa coisa que vocês amam, que é videogame, né? Então, fica jogando. Uma coisa é jogar jogo de criança, né? Os meus filhos, por exemplo, tinham uma coisa que era acertar a lata, acertar a casinha. Era um videogame que tinha uma flechinha e acertava, né? Alguma coisa. Mas hoje os jogos são violentos. Os jogos tratam de assuntos que não são de criança. Você concorda? O que você acha disso?
muitos dos jogos, às vezes, abordam não uma cultura infantil, não uma coisa de criança. Muitos abordam umas coisas muito mais adultas. Contanto que tem jogos que eles são de boa, são legais para jogar, mas tem jogos que, sabe, não dá, são ruins. São ruins, por quê? Porque eles tratam de assuntos que não são de criança. Sim. Então, vocês são obrigados a amadurecerem antes da hora para entender como é que aquele jogo funciona. Um jogo de guerra, por exemplo, né? Um jogo de tirar coisas de um lugar, roubo, porque tem muitos jogos disso. Você tirar pessoas, tirar gente do lugar, coisas do lugar, ou seja, tratando de assuntos que não são da sua idade, porque você não tem maturidade para entender. Você vai aprender? Vai, né? O ser humano tem uma capacidade imensa de aprender. E isso é um dom de Deus, né? Deus dá pra gente esse poder, essa graça maravilhosa de você aprender tudo. E as coisas que não são boas avançam por esse lado. Fazem as coisas ruins, a criança aprende, a criança vicia, então eu vou inventar um jogo, eu vou inventar uma roupa, eu vou inventar uma moda, né? E aí a gente fala numa coisa que talvez vocês ainda não entendam muito, mas é capitalismo, o poder de compra, o poder de coisas muito rápidas. Antigamente a gente ganhava um brinquedo, e esse brinquedo durava um tempão, tá? Durava até o Natal do ano seguinte. Hoje, você ganha um brinquedo, passada 2 semanas, o brinquedo já está ali porque lançaram outro e você quer outro, e os brinquedos estão cada vez mais adultos, cada vez mais equipados, cada vez mais aprimorados, porque você tem capacidade de aprender. Então, tem sempre um adulto explorando essa capacidade infantil de aprender. Você concorda? Sim, concordo. Então, eu acho assim, as famílias precisam estar muito atentas. A escola precisa estar atenta, mas acima de tudo, eu acho que nós estávamos conversando antes do programa, e eu tenho para mim que uma das coisas mais importantes nesses tempos modernos que nós estamos vivendo é orai e vigiai. Nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, porque as coisas estão muito próximas da gente, querendo tirar a gente do equilíbrio, da paz, da tranquilidade, Sim. do tempo certo, do tempo de Deus. Você não acha? Sim. Né? Então, eu fico um pouco preocupada com essas meninas que se vestem como adultas, desses meninos que ficam muitos, e eu conheço até lá na escola, eu já ouvi falar nisso, que jogam esses jogos, bet, chama isso? É bet? Bet é o nome de uma empresa de apostas. Jogam esses jogos de apostas e ganham. Agora, como é que eles jogam? Outro dia eu tive a curiosidade, você sabe como é que é feito isso? Eles precisam de um CPF. E muitas vezes eles não usam o CPF deles, eles vão usar um CPF de um adulto. Então, tem um adulto por trás, ensinando esses meninos, tá? A ganhar esse dinheiro fácil, e isso pode viciar. Sim. Agora, isso é coisa de criança? Não. Criança devia estar fazendo o quê? Brincando. Jogando bola, brincando com os amigos. Quanta brincadeira se perdeu. Lógico, eu não vou querer que todo mundo saia por aí comprando sacos de bolinha de gude, porque o tempo é outro, né? Mas brincar ao ar livre, sim, isso é salutar nos tempos de hoje. Uhum. Eu gostaria muito de ver parques, praças, igual você me contou, que perto da casa da sua avó tem uma praça que vive cheia de crianças. Que tem mais praças cheias de crianças, né? Mas com os pais perto. Porque se o pai sair de perto, tem sempre um adulto querendo tomar conta. É muito difícil isso, né? Mas, na sua opinião,
Qual é a diferença da infância de antes, né, de antigamente e de hoje? Resumindo, família. As famílias eram muito presentes, né? Você tinha o pai, você tinha a mãe, você tinha a avó, você era cuidado, não existiam tantas opções de passeios e tudo, então a família estava muito próxima, né? Os pais estavam muito próximos dos filhos, final de semana era junto, as refeições eram juntas, não existia essa coisa de vai para o seu quarto tem uma televisão, o videogame. O quarto da criança hoje é um cenário de filme, né? Sim. Antigamente você dormia, partilhava o quarto com o irmão, você não tinha aquilo lá, era meu, né? Então as famílias eram muito próximas. Hoje a gente quer dar tanto pro filho, e aí o quarto já é maravilhoso, o quarto tem todos os recursos, a comida é fast, né? Você liga no iFood, pede um sanduichão, você leva o saco lá pro quarto, entrega pro seu filho, você fica lá. Então, se você me perguntar qual é a diferença da infância, eu digo para você, na minha opinião, a presença da família, tá? Hoje, as famílias que têm esse sentido de união, de cuidado, tá? As crianças dessa família estão tendo infância sim, tá? As famílias vão procurar um lugar legal para morar, para que o menino possa ter segurança para brincar na rua. As famílias vão proporcionar dentro das suas casas reuniões, ou aquela coisa, o Natal, o Ano Novo, a Páscoa, tudo é feito em família, né? Agora, quando a família está ausente, o menino uma hora está na casa de um, na casa de outro, a mãe foi viajar com as amigas, o pai foi não sei para onde, o irmão, cada irmão tem um quarto, tem as pessoas para cuidarem. As casas hoje são casas frias, sem memória, né? Outro dia eu entrei na casa de uma família e disse, nossa, eu não vi nenhum porta-retrato, né? Porta-retrato com uma foto familiar, porque não é moderno. As casas hoje são casas frias, sem identidade, né? Então, família, Samuel, família. Sim. Maria Rita, você poderia me falar uma história muito marcante da sua infância que você lembra até hoje? Uma história muito engraçada? Engraçada? Tem muitas. Toda criança já cortou o cabelo, né? Então a gente não podia ver uma tesoura, e eu tive um cabelo muito liso, um cabelo comprido. Minha mãe chegou em casa, a franja estava aqui, né? E eu chorando com o cabelo na mão. Essa é uma. Uma outra vez, a minha mãe então acho que sonhava, né, que a primeira filha tinha que andar impecável de uma festa de aniversário, e eu ganhei um vestido de crochê, sabe o que é crochê, né? Branco. E aí minha mãe botou uma meia branca e um sapato branco e me mandou ficar sentada esperando as minhas outras irmãs. E eu fui correr num corredor que tinha em casa, e tinha um ralinho, ralinhos de esgoto sem a tampa. Ai. E eu enfiei o pé e aí foi uma sangueira. E nossa, fiquei de castigo, acabei com a festa, ninguém foi à festa, tive que dar ponto no pé, essa é uma. E a terceira foi com a minha irmã, a Márcia. A Márcia era bem gordinha, e a gente morava em frente a um asilo de velhinhos que tinha muita fruta, e tinha uma tábua embaixo, que a tábua afastava e passava, né? E aí todo mundo resolveu pegar mexerica no asilo. Eram umas 8 crianças. Todo mundo passou, e abençoado da minha irmã entalou, né? Todo mundo foi, na volta ela entalou, e a freira pegou a Márcia, e eu não podia deixar ela lá. Fiquei de castigo não sei quanto tempo, tive que... Nossa! Essa foi, e desentalar a pobre coitada, né? Porque ficou ali. Foi engraçado. Eu devia ter o quê? Uns 8 anos, 9 anos, e a minha irmã tinha 7.
ficou entalada. A criançada toda saiu correndo, me largou para trás e eu fiquei lá com a Pop só com a cabeça para fora lá e tentando puxar, machucou toda e foi engraçado. Foi trágico também, fiquei de castigo, acho que sei lá, nem sei quanto tempo. Minha mãe trabalhava em escola isolada, não sei se vocês sabem o que é isso. Escola isolada é a escola que tinha em fazenda. Então minha mãe lá em Mococa ia trabalhar no caminhão do leite, que levava as professoras às 5 horas da manhã e voltava às 4 horas da tarde trazendo as professoras de volta. E minha mãe tinha 3 filhas pequenas. Meu pai disse, não, a gente precisa comprar um carro para você ir para a fazenda. E comprou um Fusquinha para minha mãe, que era cor de café com leite. E a minha mãe, então, passou a ir mais tarde e chegar mais cedo em casa. E a gente feliz, né? Taraná. Acontece que eu briguei com um moleque na rua que chamava Ticão. Não sei por que eu briguei. E aí eu bati nesse menino, bati de bater nele, machuquei ele e tal. E aí, naquela época, tinha um remédio que passava na garganta, chamava violeta genciana. Deixava a garganta roxa, assim, que era para infecção de garganta. O abençoado do menino pegou e jogou no Fusca da minha mãe. Manchou o capô de roxo. Por muitos anos, ficou a mancha do Ticão no Fusquinha da minha mãe. Não saiu por nada. Também, bom, para dizer que não foi castigo, nós tivemos que mudar de casa, né? Meu pai e minha mãe mudou. Nós mudamos de casa por conta desse episódio. Esqueci. Pois é, isso era a minha infância. Maria Rita, você é daquela época de brincar de pular elástico, de taco, de bolinha de gude? Acho que eu sou até anterior, viu? Porque a bolinha de gude, sim, mas muita brincadeira de... Isso era mais brincadeira de menino, né? Taco a gente chamava de bete, elástico não, mas muito pular corda. E essas brincadeiras de queimada, mãe da rua, pique... brincadeira de rua mesmo, de correr, né? A amarelinha, que tinha aquela coisa de pular. Hoje eles chamam de 5 Marias, mas a gente chamava de pedrinha. Você punha as pedrinhas, jogava uma para cima para pegar. E aquilo era campeonato na rua. Uma delícia. Então sou desse tempo, sim. Delícia. Inventava muita brincadeira, né? A gente brincava muito na rua. Tinha quintal. Maria Rita, você já viu sobre aquelas pesquisas que falam que as crianças que brincam ao ar livre, brincam na rua, têm mais capacidade de aprender, mais vitaminas e tal? Isso é comprovado. É comprovado, né? É comprovado. Você desenvolve algumas questões de motricidade, né? Motricidade, movimento, motricidade fina, motricidade mais global, você desenvolve isso nesses espaços, fora que você brincar ao ar livre, você recebe uma coisa maravilhosa que é a vitamina D, né? Sim. Você tá no sol, você tá ao ar livre, você tá respirando, hoje você fica em ambientes confinados de ar-condicionado, então isso é comprovadíssimo, Samuel. Você desenvolve a motricidade e isso gera desenvolvimento de raciocínio, a criança fica muito mais esperta, mais criativa, mais tudo, tá? Viva os espaços ao ar livre e vivam as famílias, né, que prezam por ter isso nas suas casas ou morar perto de parques e praças para levar seus filhos desde pequenininho. Por isso tem até um versículo que eu gostaria de citar. Está em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo. Maria Rita, você poderia falar sobre a importância da infância, sobre o aprendizado e o equilíbrio espiritual, mental? Claro, é quando tudo começa, né? Se a gente não cuidar dessa infância, da pequena infância, que é a fase até pré-alfabetização, você não ensinar, você não oferecer para essas crianças esses espaços, essas oportunidades, ela vai crescer sem saber que isso não existe, tá? Então ela vai se tornar um adulto muito mais rápido,
do que naturalmente ela seria. Então, a importância é crucial. Você bem citou, cada coisa no seu tempo. Então, a criança tem 5 anos, vestir-se, comer, e assistir, frequentar coisas daquela faixa etária. Quando ela tiver 8, quando ela tiver 10, quando ela tiver 12, cada coisa no seu tempo. E, de novo, quem oferece isso? A família. Então, as famílias precisam ter esse cuidado na hora de pensar ter filhos. Eu vou ter filhos? Sim, mas além de eu ter recursos financeiros para ter filho, eu tenho recursos emocionais para poder criar uma criança com ética, com religiosidade, com espiritualidade, dentro do que a gente espera para que ele seja feliz? É a grande pergunta, né? Agora nós vamos fazer uma dinâmica, nós dois. A dinâmica vai se chamar criança ou adulto. Trabalhar de terno. Adulto. Brincar de amarelinha. Criança. Ficar no celular o dia inteiro. Nem adulto, nem criança. Jogar bola com os amigos. Criança. Agora eu vou te perguntar. Tá bom. Cartão de crédito. Adulto. Sair de casa mais de 10 horas da noite. Adulto. Brincar na praia. Depende. Os dois podem fazer isso, mas geralmente criança, que ela gosta mais de brincar mesmo. Buscar na internet, na televisão, conteúdos duvidosos. Adulto. Na verdade, nenhum dos dois, né? Porque tem perigo, você acha? Sim. Então, de novo, a nossa fala para deixar para todo mundo, orar e... Orar e vigiar. O tempo todo, né? Porque as armadilhas estão aí, tanto para crianças quanto adulto. Muita coisa que você respondeu eu também, acho que nem cabia para o adulto nem para a criança, né? Porque a gente tem que ter bom senso, sim, né? E pensar em se preservar. É isso aí, vamos viver um dia de cada vez e o nosso tempo no tempo certo, sim, né? Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês que estão aí em casa. A Bíblia ensina que temos que ser igual crianças para entrarmos no reino dos céus. Isso mostra que Deus se importa com a fé, com o amor, com a esperança, com toda a inocência da criança. Então a gente precisa cultivar esse tempo certo de ser criança. Porque se a criança não passar por isso, por esse tempo certo, ela vai perder essa inocência, ela vai perder esse amor, ela vai perder essa fé natural que ela já nasceu. Porque a criança, ela acredita no que você fala para ela. Sim. Isso é tão lindo, né? Agora, o adulto não pode estragar isso. E quem não deixa estragar são as famílias, orando e vigiando. É isso aí. Muito obrigada, Maria Rita, por você ter aceitado vir aqui. De novo, agradeço muito, muito. Eu que agradeço, por você ter saído lá de Mococa. Mas é longe, mas vale a pena. Vale muito a pena sempre. E para você que está em casa, eu vou deixar uma mensagem. Ser criança é um presente de Deus. Vamos aproveitar essa fase com alegria, brincando, conhecendo Jesus e aproveitando a infância, aproveitando tudo que nós temos ao nosso redor. A gente pode brincar, correr, mas tudo tem o seu tempo certo. E é isso aí, o Espaço Alegria fica por aqui. Tchau, tchau!